Olá, a paz do Senhor, que bom, nós já estamos hoje na nossa lição de número 4 e sou grata a Deus por tudo, por mais essa oportunidade que Ele tem me concedido, também concedido a você. Quero dar aqui meus parabéns atrasados para todos os professores, que Deus continue te abençoando, te enchendo de graça e de sabedoria, e que nós possamos continuar firmes nesta vocação que o Espírito Santo tem nos separado para isso, para este serviço tão maravilhoso, transmitirmos ensinamento para outras pessoas. E eu sou grata a Deus por tudo, pelo carinho dos irmãos, pelos comentários. Meu Deus do céu, não sei como retribuir o carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs. Eu sei que alguns pontos são muito polêmicos e alguns irmãos querem tirar suas dúvidas, mas eu confesso que nos comentários é muito difícil a gente argumentar sobre isso, e eu sigo uma linha do nosso trimestre, então é muito difícil nós trazermos um outro assunto para o meio do trimestre, mas fica aqui o meu agradecimento, e os irmãos podem comentar sim nas minhas aulas, eu respondo todos os comentários, recebo todos os abraços e todas as orações. E também tenho orado pelos irmãos, em geral, em todos, apresentado os irmãos também na presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o drama de Jó. Fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante sobre o que aconteceu na vida de Jó. Como nós poderíamos começar esta aula, falar deste texto? Por que não caminharmos por entre as páginas da Bíblia Sagrada e chegarmos até o Evangelho de Jesus Cristo, onde ele, reunido com seus discípulos, ele disse então: tende bom ânimo, Jesus Cristo, ele também é o nosso Consolador, e ali ele estava no papel de Consolador, juntamente com seus discípulos, e ele diz então para eles: tende bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. Só que Jó não sabia dessas coisas. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. Eu sou muito grata a Deus por contribuir com os irmãos. É claro que nós não sabemos nada, é o Espírito Santo que nos ajuda e nos dá entendimento. E se você quer saber quais livros, quais comentários bíblicos que eu consulto para montar as minhas aulas, lá no finalzinho da minha aula eu deixo uma bibliografia todas as semanas. Então, se você quiser adquirir estes livros, não estou vendendo nada aqui, mas são livros que eu amo realmente e indico para que você também tenha em sua biblioteca, para que você possa estudar. Mas se você tem livros bons, não há necessidade de comprar outros livros. Então, hoje na lição de número 4, nós vamos falar sobre o drama de Jó. No Antigo Testamento, ninguém sofreu como Jó, um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele apartava de tudo aquilo que era o mal. E no Antigo Testamento, a cultura que eles tinham é que se um homem fosse rico, ele era realmente abençoado por Deus. E nós estudamos em outros trimestres que Deus, ele teve a sua forma de trabalhar no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, para que o nome de Deus fosse glorificado no Antigo Testamento, aqueles homens, aqueles patriarcas, eles eram ricos e iam levando o nome de Deus por onde eles passavam. E no Novo Testamento, os sinais acompanham o povo de Deus. Então, no Novo Testamento, nós temos uma nova teologia, que é a teologia de que o justo sofre sim, só que Jó, ele não sabia disso. Então, a experiência de Jó, nós já sabemos que ele é um tipo de Cristo, e ele também retrata o sofrimento do justo já no Novo Testamento. As bênçãos que são advindas de Deus para nós hoje, ela não representa fidelidade nossa com Deus, mas lá no Antigo Testamento
se a pessoa, eles tinham uma cultura, né, o que eles entendiam de Deus é que se a pessoa não fosse próspera, se ela não fosse rica, ela não tinha as bênçãos de Deus. Na verdade, ela estava em pecado. Então, no passado, a pobreza e a doença era sinal de pecado. Até que eles receberam a lei escrita, né, por intermédio de Moisés, e eles então tiveram a compreensão absoluta destas coisas. E o livro de Jó, ele vai nos provar que sim, o justo ele pode sofrer, sim, o justo ele pode passar por calamidades, ele pode ficar doente. E hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda nessa teologia da prosperidade, ela acredita que o crente tem que ser rico, que o crente não pode adoecer. Felizmente, essas pessoas ainda não leram, né, com sinceridade as Escrituras Sagradas. E Jó viveu um drama que ele ultrapassou a fronteira dos séculos e chegando até nós e trazendo lições riquíssimas para nós, para as nossas vidas, como nós devemos nos portar diante das calamidades, como nós devemos nos portar diante do sofrimento, do mal que se abate sobre as nossas vidas. Jó é um exemplo de fidelidade para todos nós e como nós devemos realmente perseverar na nossa fé, crendo que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo. Nós não podemos nos esquecer nunca de que Deus ele está no controle de tudo e que Ele não perdeu o controle de nossas vidas. Muitas pessoas perguntam quando vê as pessoas passando por provações, onde está Deus? E nós podemos responder que Deus está no mesmo lugar que Ele esteve na vida de Jó, no mesmo lugar que Ele esteve na vida de Jesus, na vida dos apóstolos. Ele está no mesmo lugar da nossa vida, no controle soberano de todas as coisas, e que no tempo certo Ele nos dará a vitória. E o que nós aprendemos disso é que sim, o inimigo de nossas almas, o diabo, o Satanás, o adversário, ele pode causar sofrimentos em nossas vidas, assim como aconteceu na vida de Jó. É claro que hoje nós temos um mediador, que é Jesus Cristo, e que está intercedendo por nós à direita do Pai. Mas se for da vontade permissiva de Deus, sim, o diabo ele pode causar sofrimentos em nossas vidas com a permissão de Deus. E não somente os cristãos, mas toda criatura de Deus, ela pode sim ser atacada pelo inimigo de nossas almas. A vida de Jó é um exemplo a ser seguido e de que vale a pena sim ser fiel a Deus, que vale a pena sim confiar em Deus, continuar perseverando em nossa fé e na promessa maior que foi feita para cada um de nós, que Jesus Cristo um dia virá nos buscar. Então vale a pena servir a Deus. E quando nós olhamos para os dramas de Jó, em comparação com os dramas que nós vivemos, nós não perdemos tudo. Jó ele perdeu tudo. E às vezes o pouco que nós perdemos, nós nos desesperamos, né? Muitas pessoas estão neste momento de pandemia desesperadas, já perderam a confiança em Deus, né? Muitos quase não perdem nada e já se afastaram de Deus, deixaram de confiar no Deus vivo, se afastaram dele, lamentam sem causa. E quando nós olhamos o lamento de Jó, e nós vamos estudar na próxima aula, nós sabemos que sim, Jó tinha milhões de motivos para ele se lamentar. O que fica para nós é que nós devemos sim ser fiéis em meio às provações. O que nos diferencia das demais pessoas que estão passando por dificuldades, por provações, o que nos diferencia deles é a forma como nós passamos os nossos dramas, como nós vivemos as nossas provações, sem desespero, confiando a Deus, porque nós não estamos isentos de também sofrermos neste mundo. Nós não estamos isentos de adoecermos, de participarmos de calamidades, de peste, de mortandade.
Nós não estamos livres disso. A única história que nós conhecemos que as pragas alcançaram o povo do Egito foi na saída para Canaã, quando o povo saiu do Egito e foi para Canaã. Ele sim, as pragas aconteciam no meio do povo do Egito, mas o povo de Israel era poupado. Mas aquilo tudo era para a glória de Deus. E às vezes nós conhecemos histórias lindas de pessoas que vivenciaram muitos dramas, né? E Deus poupou a sua vida em meio ao acidente. Diversas pessoas morreram e ele foi poupado. Muitas casas foram inundadas, Deus poupou sua casa e tantas outras coisas. Mas nós não estamos livres das calamidades em nossas vidas. Quando nós olhamos para Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé, nós sabemos sim como nós devemos passar as nossas provações. E é isso que nos diferencia das demais pessoas, né? Porque sabemos que Jesus Cristo suportou a cruz por nos amar. E a única coisa que nós podemos devolver a Ele é a gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Imagina um turbilhão de pensamentos que afloraram na mente de Jó naquela época. A vergonha, a humilhação de não ser mais quem ele era, de não ter o que ele tinha, do que ele sempre teve, e ele perder tudo de uma única vez, de não ter o que ele sempre teve, né? Ser rico, próspero, ser um nobre, respeitado pelas pessoas, e de uma única vez ele perdeu tudo, perdeu sua fortuna, prestígio, nobreza, rebanhos, empregados e seus filhos. Seu maior tesouro de uma única vez, ele perdeu todos de uma vez. E por fim ainda, ele perdeu a sua saúde. Isto sim que é uma história triste. Isto sim é uma pessoa viver seus dramas. Nós também conhecemos histórias de pessoas que perderam todos seus filhos de uma única vez, perdeu esposa, perdeu marido, perdeu filhos, e perdeu mãe, e perdeu irmãos, tudo de uma única vez, perdeu sua casa numa inundação e a família estava toda lá dentro. Nós conhecemos histórias assim também. Como Jó reagiu a tudo isso, nós já sabemos. E como ele suportou tudo isso, nós também já sabemos, que foi por intermédio da graça de Deus. Porque um homem ou uma mulher, sem a graça de Deus, ele não consegue passar por todos estes problemas e ainda continuar confiando em Deus. E nós precisamos entender que Deus, ele conhece a estrutura de cada um de nós. E Ele sabe de antemão se nós suportaremos ou não esta prova que está vindo sobre nós. Não passamos por provação que Deus sabe que nós não vamos suportar, que são maiores do que nós não seremos aprovados, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó e cinza. O primeiro tópico, tragédia de natureza econômica. O primeiro motivo que levou o inimigo de nossas almas, que ele apontou a Deus em relação à vida de Jó, foi sua prosperidade material. Ele disse que Jó fazia barganha com Deus, porque Deus tinha o cercado de coisas materiais, de riqueza, de fortuna, e era por isso que ele era sincero a Deus, porque Jó era o homem mais rico do Oriente. Então Deus permite neste primeiro encontro que seja tirada toda a riqueza de Jó. Então a primeira permissão de Deus na vida de Jó é a pobreza. Jó, ele tinha sucesso financeiro na esfera comercial. Olhando para os dias de hoje, Jó seria um grande empresário na área dos transportes. Ele tinha 3.000 camelos e 500 jumentos.
Ele seria um dos maiores empresários do laticínio, né? Ele tinha muitas ovelhas e gado. Ele também seria um grande empresário na área da agricultura, da venda de couros e lãs. E Jó, ele não era nômade, como muitos escritores dizem, né? Há várias linhas de interpretação que dizem que Jó também ele era um nômade, mas há outras linhas mais expressivas que dizem que Jó não era um nômade, e sim um grande empresário, dono de muita terra. O primeiro ataque do diabo, então, foi na esfera comercial. E tudo que Jó tinha, Jó não ganhou de mão beijada. Já teve que trabalhar duro, né, para manter todas aquelas bênçãos que Deus tinha dado para ele. Ele foi realmente abençoado por Deus, mas ele era um homem que trabalhou muito para aumentar todas as bênçãos, né, toda a sua riqueza que Deus já tinha dado para ele. Tanto que ele tinha muitos a seu serviço. E como administrar tudo isso? Exige muito trabalho da pessoa. O diabo atingiu toda a sua fonte de renda. E Jó ele não quebrou por má administração, como acontece com muitos que não administram bem os seus bens e depois colocam a culpa em Deus ou então no diabo, né? Como aquela velha história do cartão de crédito, que o cartão de crédito não presta, mas nós sabemos que somos nós mesmos que vamos lá e fazemos as dívidas com o nosso cartão de crédito e aí colocamos a culpa no cartão de crédito. Então muitas pessoas não administram bem as suas coisas e colocam a culpa em Deus ou então no diabo. Mas muitos, como Jó, são provados também por Deus. Perdem tudo, vão para a lona mesmo. E na vida de Jó não aconteceu o que está acontecendo conosco na atualidade, né? Nós estamos vivendo uma crise no mercado financeiro desde o ano de 2015. E aí no ano de 2020, quando imaginávamos que teríamos uma luz no fundo do túnel, nós somos surpreendidos com esta pandemia e nós podemos dizer que nós estamos passando por uma prova grande também. Então Jó ele não teve nada disso. Não foi uma crise no mercado financeiro, não foi uma pandemia. Jó foi provado mesmo. Tudo foi tirado dele de uma única vez. E hoje, infelizmente, muitos não aguentaram esta crise e perderam tudo, sua fonte de renda. E infelizmente nós temos ouvido os noticiários quantos suicídios, né? A mulher de Jó propôs a Jó o suicídio, entre linhas, depressão, desespero. Muitos perderam empregos, perderam sua fonte de renda como autônomos. E o que fazer no momento como este? É necessário muito equilíbrio, muita confiança em Deus. Nós não sabemos como nós reagiríamos no lugar de Jó, mas ele sabia que Deus estava no controle de tudo. E ele então atribuiu todas as coisas a Deus. A primeira calamidade que abateu sobre a vida de Jó, diz as Escrituras Sagradas: os bois lavravam e as jumentas paciam ou pastavam junto a eles. E os sabeus deram sobre eles, tomaram os animais e mataram todos os homens ao fio da espada. Vejam que outras pessoas, por causa da prova de Jó, também perderam as suas vidas. E somente um escapou para levar má notícia para Jó. Quando nós olhamos essa história, quanta violência, que homens perversos eram aqueles, e quem eram os sabeus? A Bíblia ela fala 3 tipos de sabeus na Bíblia, inclusive a rainha de Sabá, que é da região da Etiópia, também é uma das linhas de interpretação. Mas aqui supõe-se que eles eram do norte da Etiópia e de quando em quando eles cruzavam as fronteiras para roubar e pilhar os reinos da terra. E assim eles foram ficando ricos. Talvez nessas investidas deles, nessas cruzadas de fronteiras, talvez eles já tenham
tentado, né, tinham tido tentado tomar a riqueza de Jó. Mas como Deus o guardava, tinha cercado ele de bênçãos e de proteção, talvez eles nunca conseguiram. Mas dessa vez eles fizeram uma investida e Jó estava sendo provado. Então teve a permissão de Deus para que eles tomassem tudo de Jó. A fama da violência deles era conhecida e Jó agora experimentou a ferocidade daquele povo. A segunda calamidade que veio sobre a vida de Jó. O único mensageiro que escapou para contar, ele disse, abre aspas, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e somente eu escapei. Este fogo, ele pode ser raios, não era um fenômeno natural e eles também não provinham de Deus. E ele pode ser semelhante ao fogo de Sodoma, que destruiu Sodoma e Gomorra. A terceira calamidade que abateu-se sobre a vida de Jó. Veio 3 bandos de caldeus, deram sobre os camelos e mataram os homens ao fio da espada. Quem eram os caldeus? Era um povo que antigamente, né, nessa era patriarcal, que consistia em beduínos, né? Beduínos, eles eram nômades, até que eles se estabeleceram na Mesopotâmia e depois se tornaram o núcleo do império de Nabucodonosor. Quantas pessoas são vítimas disso? Suas casas, seus estabelecimentos pegam fogo, perdem tudo sem nenhuma explicação e ainda ficam endividados. Outras pessoas perdem tudo em uma inundação, deslizamento de terra. E como agir nestas circunstâncias? Nós precisamos ter a mesma fé que Jó teve, em saber que Deus, ele está no controle de tudo. Segundo tópico, tragédia de natureza familiar. A quarta calamidade que aconteceu na vida de Jó. Perdeu os 10 filhos de uma única vez. Imagina, quando os pais perdem um filho, né? Porque a ordem natural que nós acreditamos é que os filhos irão sepultar os pais. E aqui na vida de Jó aconteceu o contrário. Seus filhos alegres, e de uma única vez ele perdeu esses 10 filhos. Não foi um único filho, né? E ele nem pôde fazer sepultamento destes filhos, não teve velório desses filhos, porque eles foram soterrados, né, em meio a tudo que foi desmoronado. E perder um filho é muito cruel. Imagina a dor que aquele homem passou quando perdeu todos os seus filhos de uma única vez. E Jó suportou este baque mais uma vez. Um fenômeno meteorológico, um tufão que deu sobre a casa de surpresa deles, dos filhos de Jó, caindo sobre todos os filhos dele, os serviçais que estavam lá também, todos morreram. Dizem os historiadores que este fenômeno, ele se parece com os furacões que no Oriente Médio se originam no deserto e rapidamente alcançam as áreas habitadas. E por onde eles passam, eles deixam um rastro de morte, de dor e de destruição. Nós assistimos sempre isso nos noticiários. E todas estas calamidades, elas acontecem na vida tanto de crentes como descrentes. Deus controla todas as coisas, mas nós não estamos livres das chuvas, das inundações, dos terremotos, dos furacões, das pestes, de tantas outras coisas. Haja visto, nessa pandemia, muitos irmãos morreram de Covid-19. Né? Eu já contei meu testemunho aqui, que eu tive Covid-19 também. Então, nós cristãos não estamos livres, né, destas coisas que acontecem. E diante de todas estas coisas, Jó dá um banho de integridade no adversário. Ao invés de blasfemar contra Deus, ele se humilha,
rasga suas vestes, raspa sua cabeça como sinal de humilhação, se ajoelha e adora a Deus e exclama, abre aspas, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. É claro que Jó aqui não estava dizendo que ele ia voltar para o ventre da sua mãe, mas para o pó de onde nós viemos, né? E ele então diz, Deus me deu, Deus tomou. Até aqui, alguns comentaristas dizem que é fácil dizer, né? Todos nós podemos falar que Deus deu e Deus tomou. Mas adorar como Jó não é fácil. E também não é fácil dizer, bendito seja o nome do Senhor. A primeira vitória de Jó foi essa. Ele triunfou sobre o adversário de nossas almas. Jó permanece fiel e isso enfurece o adversário, mas alegra o céu, visto que em tudo isto Jó, ele não pecou. Jó confessa no auge da sua provação que mesmo se Deus o matasse, nele confiaria. Isso se chama adoração. Isto é fé. E é isso que nos induz ao triunfo, quando nós adoramos a Deus em meio às provações. Adoração não é apenas nosso momento no culto, de levantar as mãos, de glorificar a Deus, de aleluias, de quantas glórias eu dou, de quantos aleluias, né, nós damos. Adoração é tributar a Deus todas as coisas e adorá-lo em nossas provações, porque na verdade nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi isso que Jó confessou com a sua adoração. Para nós sermos vitoriosos, nós precisamos adorar. E como nós adoramos a Deus? Por interesse, pelas bênçãos, pela barganha, pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode fazer ao nosso favor? Não. Jó adorou a Deus em todas as circunstâncias. Ele sabia que isso não ia durar para sempre, que Deus interviria a seu favor e que em breve o seu Redentor se levantaria sobre a terra. E agora, a esposa de Jó. Quantas críticas nós ouvimos a respeito desta mulher? Quantas pessoas fazem até piada com a esposa de Jó? Mas para Jó suportar também as críticas da sua esposa, não foi fácil para ele. E Deus tem uma maneira singular de trabalhar nas nossas vidas. Jó não perdeu sua esposa, Jó não perdeu sua casa, Jó não perdeu sua fazenda, suas terras, mas ele vivenciou um dilema terrível com sua esposa. Talvez ela estivesse angustiada com tudo aquilo. Nós sabemos que a Bíblia não nos dá margem para nenhuma dessas coisas, mas há diversas interpretações com respeito à esposa de Jó, né? Alguns dizem que talvez ela estivesse muito angustiada, uma mulher acostumada a ter uma vida de luxo, né, de riqueza, de nobreza, e agora ter que conviver com um marido doente e sem os seus bens materiais. É um mistério, porque Deus manteve a esposa dele com vida. Talvez seja por causa da aliança matrimonial, Deus não permitiu que o inimigo tocasse nela. Há quem diga que ela foi usada pelo diabo para instigar seu marido ao suicídio, assim como o diabo usou Pedro, Ananias e Safira, né? Há uma interpretação também nisso, mas tudo isso que nós estamos dizendo aqui são linhas de interpretação. E há quem diga que foi um momento de desespero, por não aguentar mais ver o sofrimento do seu marido. Ela diz, abre aspas, ainda retens a sua integridade? Amaldiçoa este Deus e morre. Uma das frases mais chocantes do livro de Jó. Talvez ela estaria ironizando a fé de Jó, mesmo em meio à doença, perdendo tudo e ainda adorando.
Quantas pessoas criticam a mulher de Jó, que nem seu nome é citado no texto, e fazem a mesma coisa e dizem, né, as coisas vão acontecer na sua vida, então ele diz, ficar aqui para quê? Se somente uns prosperam, se somente uns ficam ricos, minha vida é um fracasso, continuar crente para quê? Entre outras muitas coisas que nós ouvimos as pessoas dizerem. Pela resposta de Jó, nós entendemos que realmente ela estava blasfemando de Deus e ele tinha que sim repreendê-la. Se recebemos o bem de Deus, disse ele, nós também devemos aceitar o mal. Este mal aqui de que Jó está dizendo são as provações e as calamidades que se abatem sobre nós. Quando confiamos em Deus, isso não quer dizer que nós não sofreremos, que sempre teremos sucesso e prosperidade. Muitas pessoas vão muito bem na sua jornada, na sua caminhada espiritual, enquanto tudo está bem para ele. Mas quando as lutas vêm, as pessoas desfalecem e não querem prosseguir mais à frente. Se quando vêm as adversidades e temos a nossa consciência tranquila, que era o que Jó tinha, já tinha certeza que ele não tinha pecado. Se nós temos a certeza que nós não estamos em pecado, nós devemos confiar em Deus, assim como Jó confiou em Deus. Porque muitas das vezes os problemas que nós estamos vivenciando são consequências dos nossos pecados. E este será o nosso triunfo. Sermos fiéis, perseverar nossa fé em meio às provações. O que dizer dos homens e das mulheres que são descritos no capítulo 11 de Hebreus, chamado Galeria da Fé? O que dizer daqueles homens e aquelas mulheres que por amor ao Evangelho foram provados até a morte e não negaram a sua fé? E mais ainda, nós não podemos deixar que nosso cônjuge consiga nos persuadir em meio às provas e nos distanciar do Senhor. Às vezes ouvimos críticas, né? Fica aí na igreja todo dia, né? Fica aí orando, lendo Bíblia e não está mudando sua vida em nada. Não, assim como Jó, nós não podemos ser influenciados por essas críticas negativas. Hoje o inimigo, ele tem assoprado sobre as famílias como um tufão que derrubou a casa dos filhos de Jó e dizimou toda a sua família. E o resultado é o mesmo: degradação das famílias, divórcios, adultérios, prostituição, homossexualismo, drogas, pedofilias e tantas outras coisas têm destruído famílias cristãs. Nós não estamos falando aqui de famílias incrédulas, mas de famílias cristãs que estão sendo destruídas pela provação, pelo tufão que está passando sobre a sua vida, e muitos não estão vencendo. Nós devemos nos refugiar em Deus, nos esconder em Cristo e esperar, pois o nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem de Deus. A família inteira, ela deve consagrar o Senhor. Se não toda a família, mas nós precisamos ser como Jó, sacerdotes em nosso lar. Terceiro e último tópico: tragédia de natureza física e psicológica. A quinta calamidade que abateu-se sobre Jó. Quando o diabo viu que Jó reteve a sua integridade na perda dos seus bens, se apresentou outra vez a Deus. E Deus deu o mesmo testemunho a respeito de Jó e ainda acrescenta que ele retém a sua integridade, a sua sinceridade. Mesmo tendo sido incitado, Deus diz, contra Jó para o consumir sem causa, ele ainda reteve a sua sinceridade. E ele então confronta Deus outra vez dizendo: o homem dará tudo em troca da sua vida. Deus então entregou Jó em suas mãos,
deu limite a ele e disse: pode tocar, somente não tire a vida dele, não toque na vida dele. Foi o limite que Deus estabeleceu para o diabo. Então ele saiu da presença de Deus e feriu a Jó com uma doença maligna, uma chaga, desde a planta dos pés até ao alto da sua cabeça. Chagas terríveis. Sentou-se entre cinzas e com um caco de louça ele se raspava. Não se sabe ao certo a natureza da doença de Jó, mas ele dizia que seu corpo estava cheio de vermes, rachaduras e minava pus. Ele ficou com uma aparência repulsiva que seus amigos quase não o reconheceram. Ele disse que tinha mau hálito e tantas outras evidências do seu mal. Jó, ele foi uma exceção do Antigo Testamento. Agora, longe de casa, em um monte de cinzas, que era o lugar dos inválidos e dementes, onde eles costumavam a ficar, e ali, raspando o seu corpo, ele esperava a morte entre os cães, insetos e aves de rapina. É claro que a saúde mental de uma pessoa não fica boa em meio a tantas dores. Uma doença incurável aos nossos olhos. Jó não dormia à noite. Ele era rejeitado pelas pessoas. Ele foi abandonado pelos amigos. Tinha perdido a esperança. Realmente, em uma situação desta, psicológico da pessoa não fica bem. Seria, alguns dizem que pode ser uma elefantise, que é uma hipertrofia da pele e do tecido subcutâneo, obstruindo a circulação linfática devido à forte infecção, e aí cresce algum membro da pessoa. Ou seria uma lepra em já um estágio avançado. Como reagiríamos nós na situação de Jó? É claro que nós sabemos o desfecho da história, mas Jó ele não conhecia, ele não sabia que estava tendo uma guerra espiritual a seu respeito, e que o prêmio era que ele negasse a Deus. Jó ele é um tipo de Cristo e do sofrimento cristão do Novo Testamento. Se Jó soubesse este cântico que está registrado em Romanos, ele com certeza cantaria: o que pode nos separar do amor de Deus? A tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a doença, nem a altura, nem a profundidade, nada mesmo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma excelente aula. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta as minhas aulas, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada a todos vocês que têm compartilhado as minhas aulas, por isso meu canal tem chegado ao alcance de outras pessoas. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, ative outra vez para que você continue recebendo as minhas aulas. Comenta aqui o que você achou desta aula, Eu vou responder aos comentários. Um forte abraço a todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.